Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam muito bem-vindos ao canal Letícia Artes. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um vasinho de plantas ou uma lanterna ou um porta-trecos muito estiloso com aquele aspecto de tricô gigante, só que feito com outro material que eu já mostro para vocês. Se você quer entrar na moda e fazer também o que você viu aí na capinha do vídeo, me acompanhe. Bom, gente, para fazer esse projeto de hoje, eu tô usando aqui a massa de biscuit da Polycol, natural, e vou usar para tingir a massa a tinta óleo da Acrylex branco de titânio, tá? Eu vou retirar aqui a metade dessa massinha para poder começar tingindo ela, mas na verdade eu vou tingir toda a massa, que tem 1 kg, então eu vou usar todo para fazer esses 3 projetinhos. Começo sovando bem essa massa até ela pegar o calor da minha mão e ficar bem molinha. Essa massa da Polycol ela já é bem maleável, então assim não é difícil de sovar não, tá? E aí depois que você sentir que ela tá bem molinha, você vai aplicar um pouquinho da tinta óleo, como eu fiz aqui. Bom, bem generosa eu fui, né? Eu acho que deve ter ali mais ou menos uns 10 centímetros de tinta na régua, tá, gente? Mas essa tinta que eu coloquei aqui vai ficar bem branquinha, tá? Eu adoro essa tinta porque ela deixa o branco bem branquinho mesmo. E aí você vai sovar bem essa massa até a tinta incorporar totalmente aqui e ficar bem branquinha. Você vai perceber, tá? A massa natural, ela tem uma certa... Não vou falar uma transparência, mas é que dá pra você perceber quando tá as marquinhas da tinta branca. Então, quando ela tiver toda lisinha, branquinha, aí já é o ponto de você começar a trabalhar. Pra retirar essa tinta da mão, que muita gente eu sei que vai perguntar, é só você lavar com sabão, detergente, que vai sair. Eu não quis lavar, acabei trabalhando aqui direto pra vocês mesmo desse jeito. Eu peguei um pedaço dessa massa e fiz um rolinho bem comprido e fui afinando esse rolinho até deixar ele numa espessura mais ou menos de uma caneta ou de um lápis, tá? Você pode escolher a espessura que você quiser colocar aí. Cortei pela metade, fiz 2 tiras e depois dessas 2 tiras eu fiz essa trancinha aqui. Na verdade é tipo uma corda, né? Você vai fazer um movimento de trançado, mas enrolando para frente. E a outra você vai enrolar ao contrário, como vocês estão vendo aqui, tá? Uma eu enrolei para frente e a outra para trás. E aí a gente vai unir essas 2 partes. Se você não fizer isso, ela não vai dar esse efeito que vocês estão vendo aqui da trama do tricô. Tem que ser feita dessa forma. Se você unir 2 partes que você enrolar para o mesmo lado, não vai ficar legal, tá? Então não esquece disso. Fica bem bonitinho, eu não apliquei cola porque a massa tá bem úmida, mas se a sua massa aí tiver um pouquinho mais seca, você pode aplicar um pouquinho de cola branca no meio. Uma outra opção para você tá fazendo também, se você for fazer uma produção maior, é usar a extrusora. Eu tenho essa daqui pequenininha e tem uma outra também que no momento não tá aqui comigo, mas essa eu acho que já dá para vocês terem uma ideia, parece uma seringa. Ela vem com vários modelinhos da ponta da extrusora que você pode trocar. Eu usei aqui primeiro esse que é bem comum e fiz o mesmo processo. Tirei aqui a minhoquinha, enrolei ela para fora, né? Eu peguei a metade, enrolei para fora, peguei a outra metade, fiz a mesma coisa e enrolei pro lado de dentro, ao contrário do que eu falei, tá, gente? Ó, dessa forma. E uni essas 2 partes. E ficou bem bacana. Com isso, você consegue ter uma coisa mais padronizada, né? O efeito do tricô vai ficar bem mais bonito. Também tem essa outra pecinha aqui da extrusora que você pode estar trocando. Eu vou fazer o teste aqui só para vocês verem como que vai ficar esse efeito aqui, que também ficou bem legal, tá? Então, eu coloco a massinha aqui dentro, aperto a extrusora, tá, gente? Aqui você não vai precisar de 2 minhoquinhas, você vai precisar de uma para cada. E aí, ó, rolei um lado para lá, rolei um lado para cá, a mesma coisa. Você só não vai precisar de dobrar o meio, porque ela já tem toda essa nervura. Eu, olhando aqui, pessoalmente, eu prefiro muito mais esse efeito aqui feito na extrusora redondinha, tá? Aquela que eu dobro as 2 partes e faço, que é um efeito bem parecido com a mão também, feito com a mão.
E aí, para ter uma produção maior, eu fui fazendo várias, já deixei aqui todas separadinhas. Você vai fazendo todo trançadinho, né? Se é que pode se chamar de trança. E aí vai juntando aqui. Cortei um pedacinho do excesso só para não ficar feio. Falar em trança, eu vou mostrar para vocês a diferença que fica da trança para esse tipo que a gente está fazendo aqui na extrusora, que é enroladinho. Então, ó, você pode estar fazendo também com uma trancinha, não tem problema nenhum, mas o efeito que vai dar vai ser outro. Aqui, como vocês podem ver, a trança, ela fica diferente do ponto que a gente está fazendo do tricô, tá? Ó, eu juntei as duas partes e não parece que é um ponto de tricô, ela fica um pouquinho estranha. Mas você também pode fazer, tá? Depois eu peguei um pote que eu tinha aqui. Esse pote é um pote de azeitonas, de palmito, tá, gente? Eu ganho de vez em quando esses potes. São potes que normalmente esse pessoal que trabalha em bar jogam fora, tá bom? Então eu reaproveito esses potes. Pode ser aquele potinho menor também, que vai ficar lindo. Você pode fazer uma luminária bem menorzinha, que vai ficar uma graça. Eu apliquei uma camada de cola branca, bem fina, na superfície desse pote e fui tirando a rebarba com o estilete. Na parte de cima, eu dou uma apertadinha com a mão, depois que eu retiro, ó, como vocês estão vendo aqui, que eu retiro para acertar, para fazer um acabamento. E na parte do fundo, eu deixei um pouquinho para dentro do fundo do pote, só para quando secar ela não encolher tanto e não aparecer o vidro, tá? E aí eu fui envolvendo toda a lateral desse potinho até terminar aqui. Como eu falei para vocês, essa massa ela vai encolher e com certeza essas tramas que estão aqui da trança, que estão lindas agora, elas vão abrir um pouquinho mais. Se você quiser deixar a massa descansar um pouco, pode deixar também, porque vai encolher menos, tá? Toma cuidado para não amassar aqui a base, como eu fiz. Eu acabei amassando toda a base do vidro ali, com a massa tava muito fresca ainda. Aqui na parte de cima eu vou fazer um acabamento, eu vou colocar um pouquinho de cola, pegando na massa do biscuit e na borda do vidro. Eu vou aplicar uma minhoquinha, eu tirei essa daqui na extrusora, mas você pode fazer toda manual, tá, gente? Eu vou aplicando aqui em cima, faço a emenda também na parte de trás, já que não deu o tamanho aqui, a quantidade que eu botei na extrusora. Emendo a parte que falta. Depois de fazer essa parte, eu venho com a parte da trama do tricô, que é quase uma trança, né? E vou colocar em volta também. Eu vou só apalpando ela para ela poder grudar mais no vidro com cuidado. Recorto o excesso aqui das pontas da massa com um estilete mesmo. Vou apalpando com bastante cuidado, como eu falei. Retiro o outro lado também e venho com uma outra parte da trança, que eu já retirei o excesso para ficar bem certinha. Aplico um pouquinho de cola branca nessa hora, na hora que você for juntar as duas partes, porque isso vai fazer com que ela não abra, tá? E agora, repare que eu cortei essa trancinha aqui um pouquinho mais frouxa, ó, encostei lá e agora eu uni toda essa parte. Eu fiz isso já para não repuxar tanto a massa na hora que ela vai secar, tá? Assim ela não vai dar muito defeito. Para esconder essa parte aqui da emenda, eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho de borracha. Eu esqueci o nome agora, ele é um cone, mas você pode fazer também com um palitinho de dente, que esteja bem lisinha a ponta dela, molhando na água. E com bastante delicadeza, desfazendo essa emenda e depois passando o dedo por cima, como eu tô fazendo aqui. Ela vai ficar bem disfarçada e no final quase não dá pra perceber a emenda dessas tramas aqui, tá? Vai parecer uma coisa só. Pra finalizar, eu coloquei uma outra minhoquinha por cima.
Também fiz o retoque com as emendas e esperei secar. Bom, essa que vocês estão vendo aqui, que já está prontinha, foi feita com lata de leite moça e lata de atum, tá, gente? E essa daqui foi a do nosso pote de vidro. Bom, gente, tá pronta aqui todas as pecinhas que eu fiz, tá? Com o biscuit. E eu vou dar algumas dicas pra vocês, que é bem útil, tá? Essas duas peças aqui, ó, essa daqui foi na latinha de leite moça, que ela já tá sequinha, tá? E essa daqui foi no vidro, tá? Essa daqui ainda tá com a massa fresca, então vocês podem notar que quando você faz com a massinha fresca, ela fica toda juntinha, assim, bem bonitinha, né? E depois que o biscuit seca, ele diminui, tá? Mas todo o biscuit ele diminui, tá? Independente da marca, não adianta que ele vai diminuir de tamanho. Se você não quiser que abra, que fique assim, eu aconselho vocês a fazer todo trançado, esperar mais ou menos umas 2 horas para ele diminuir um pouco, tá? E depois colocar. Você vai conseguir com isso que ele ainda esteja maleável e sequinho por fora, tá? Isso não vai garantir que vai ficar juntinho como esse, mas vai ficar menos aberto do que esse aqui, tá bom? Ó, aqui dá pra reparar bastante como ele diminuiu, como ele abriu, tá? Então é mais uma dica pra vocês. Eu já tenho bastante tempo que eu parei de trabalhar com biscuit, então se você tiver uma outra dica bacana, porque pra botar ele seco aqui, esperar secar e colocar, não vai ficar legal, esse acabamento aqui não vai ficar bom. Aqui quando ele ainda tá úmido a gente tem como amassar e acertar, então vai ficar diferente, né? Então, gente, essas foram as 3 peças que eu fiz com 1 quilo da massa. Essa massa ela demorou uns 3 dias para ficar bem sequinha. Depois disso você pode envernizar se você quiser, pode fazer de outras cores também. Se você quiser acelerar o tempo de secagem, é só você deixar o ventilador em cima dessa peça que ela vai secar bem mais rápido, tá bom? E eu vou deixar o link do vídeo de onde foi que eu vi essa ideia, que é muito linda. Não lembro o nome do canal agora, tá, gente? Eu vou deixar aí no box de informações, se vocês quiserem ver também. Ela fez na latinha, eu achei super linda e quis trazer a ideia pra vocês também. Ela usou uma outra massa, quem sabe você também não gosta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Assim você vai receber os vídeos que eu posto toda semana para inspirar você que tá aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo!